Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. The Last of Us é um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Isso é um consenso entre todos que fazem vídeos sobre sua história. Mas esse não é um vídeo para celebrarmos ou simplesmente contar a história do jogo. Hoje eu quero mostrar a vocês que a genialidade desse jogo é inseparável da sua incrível fundação narrativa, construída através da manipulação e da sua coragem imensa em ser absolutamente cruel ao despedaçar o espírito humano. Iremos mergulhar em muitos aspectos do jogo que às vezes até passam despercebidos. Então, esse vídeo vai conter spoilers massivos, pois eu irei analisar não apenas os eventos, mas como o jogo usa seus elementos para justificar o que para alguns é injustificável e como a moralidade e a podridão humana floresce em um mundo pintado inteiramente em tons de cinza, um lugar onde os monstros que vagam livremente não são apenas os infectados. The Last of Us tem um dos combates mais atmosféricos e satisfatórios que já joguei. São poucos os jogos que nos mostram o verdadeiro poder de uma arma de fogo. E The Last of Us não só nos mostra que as armas têm um peso real na nossa mão, quanto na dos inimigos. Cada tiro é brutal e eles sentem de forma realista. A espingarda é basicamente um canhão de mão que destrói os inimigos, como deveria ser. O arsenal também ajuda muito esse loop de combate que vai acontecer no jogo. Temos as armas primárias poderosas como o rifle de caça, a espingarda, arco e flecha para eliminações furtivas, Certo, tanto faz. um lança-chamas que é absolutamente brutal, Estou cobrindo. que é letal não só para os humanos, mas para os infectados, e eles são derretidos facilmente. Por fim, ao rifle de assalto conseguido no fim do jogo. As secundárias também são muito boas e têm seu peso. Temos a pistola tradicional, um revólver de cano curto, uma espingarda de cano cerrado chamada Short, que é ridiculamente poderosa, e temos o revólver El Diablo, que deleta inimigos com 1 ou 2 tiros. Mas o que brilha de verdade são os itens que criamos em tempo real. Joel tem uma experiência gigantesca em sobrevivência e os materiais que coletamos na história servem para construir ferramentas, coquetéis molotovs, bombas de prego que detectam os movimentos, uma invenção útil e sádica de Bill, bombas de fumaça, kits de cura e até inserir lâminas em armas corpo a corpo ou até ampliar a resistência de armas cortantes. Essas armas já matam na hora, mas se uma arma de contusão tiver uma lâmina embutida, ela também terá essa capacidade. Todos esses itens têm explicações e uma composição crível dentro do universo, sem contar que são muito úteis e os inimigos reagem a esses itens. Colocando nesse mix o combate corpo a corpo, junto à furtividade e à ferocidade dos inimigos, que são bem inteligentes. Eles usam estratégias bem incomuns, como te flanquear a todo momento, avançar em direção a Joel e utilizam de suas armas sem medo. A inteligência artificial dos inimigos é realmente muito impressionante.
E isso tudo acaba tornando a experiência em combate imprevisível e brutal. O loop em combate de The Last of Us, na minha opinião até hoje, é muito bom. Os inimigos não são só figurantes esperando para serem mortos, eles são seres humanos usando sua inteligência e números maiores para matar 1 ou 2 alvos. E em dificuldades maiores, isso se torna ainda mais complicado para você. Todas as armas têm melhorias disponíveis através de peças que pegamos durante o jogo, e todas as melhorias fazem uma diferença significativa. Vale a pena investir nas suas armas favoritas e, principalmente, facilitar sua vida ao fazer o coldre para a arma principal e o outro para a secundária, que te permite trocar de arma sem precisar ficar vasculhando a mochila a todo momento. O próprio Joel tem atributos que podem ser melhorados através de suplementos. É uma forma bem interessante de separar os upgrades. O fato é que o jogo te fornece uma liberdade criativa imensa, se tratando da forma que você pode abordar as lutas. Quer lidar tudo com furtividade? Você pode. Quer sair destroçando todo mundo? Quer explodir todo mundo? Você pode tudo isso. Mas há malefícios e benefícios em todas as abordagens. E uma coisa que The Last of Us não falha em fazer é te fazer se sentir poderoso, mas ao mesmo tempo vulnerável, pois um erro seu pode causar sua morte facilmente. Os infectados são outro ponto magnífico em The Last of Us. Eles não são pessoas mortas trazidas de volta à vida pelo fungo. Na verdade, ele infecta o cérebro humano, desenvolvendo micélio dentro do tecido cerebral e matando as células. As memórias do hospedeiro são apagadas e ele se torna altamente agressivo, com suas funções motoras agora dedicadas exclusivamente a encontrar organismos sem a infecção, para que eles possam disseminá-la. Eventualmente, o fungo mata alguns de seus hospedeiros para fornecer fertilizante para grandes infestações fúngicas que se espalham rapidamente por espaços fechados. E existem 4 tipos de infectados. Os corredores são os mais comuns porque eles são pessoas recentemente infectadas. Eles são caracterizados por sua velocidade imensa e eles também te atacam em hordas. Os perseguidores são pessoas infectadas há entre 2 semanas e 1 ano. Eles espreitam e se escondem de suas presas no escuro e atacam em momentos oportunos, sendo eles muito similares aos necromorfos Stalkers de Dead Space 2 e 3. Os estaladores são os mais perigosos dos inimigos normais, pois ele pode matar Joel com um único golpe. E isso é claro se você não tiver a habilidade de usar uma faca para se libertar do agarrão deles. Eles são pessoas infectadas há pelo menos 1 ano. O longo período permitiu que o fungo se espalhasse por todo o corpo, cegando o hospedeiro e forçando-os a usar a ecolocalização para encontrar presas. No entanto, o fungo lhes concedeu força muito além de um humano normal, e os estaladores podem sobrepujar até humanos fortes como Joel. E por último temos os Baiacus, indivíduos infectados por vários anos. O fungo os tornou lentos e cegos, mas eles são tão fortes a ponto de serem totalmente sobre-humanos e podem matar Joel e qualquer sobrevivente com extrema facilidade, e possuem uma armadura natural devido ao crescimento do fungo. Eles também podem arrancar fungos de seus corpos para usá-los como bombas de esporos, mas eles são super vulneráveis ao fogo e coquetéis molotovs ajudam bastante na luta contra eles, mas o lança-chamas em especial derrete essas criaturas facilmente. Apesar dos infectados serem menos inteligentes que os humanos, eles ainda assim são uma ameaça gigantesca em grandes números. E isso é até temático e crível, porque humanos utilizam armas, enquanto os infectados têm suas armas naturais e a infecção. Já um humano com uma espingarda pode matar o mais forte dos estaladores, mas um grupo de corredores e stalkers
podem arruinar um grupo de humanos fortemente armados. São diferentes tipos de ameaças que o jogo sabe separar bem e equilibra para manter o loop muito satisfatório. Porém, uma reclamação básica minha é que o stealth é bem basicão, e eu entendo que o jogo não é focado nisso, e honestamente não precisa ser algo complexo. Podemos distrair os inimigos jogando tijolos ou garrafas, e também pegá-los desprevenidos e usar a faca a custo de sua durabilidade e também enforcá-los, mas isso dura mais tempo. Isso serve até para infectados comuns, com exceção dos estaladores, que podem ser pegos furtivamente com uma faca, ou se você tiver um tijolo ou alguma arma branca, também pode matá-lo. O arco é basicamente a única arma furtiva do jogo. É algo básico, mas o básico às vezes serve mais que algo extremamente complexo por nenhum motivo. O jogo não se trata desse gênero, ele só tem partes assim. E também existe o modo escuta, onde Joel foca seus sentidos para ver onde os inimigos estão, mas honestamente eu diria para não usar essa função, pois acaba tirando toda a graça da coisa, mas fica a seu critério. O mundo de The Last of Us é fascinante no quesito atmosfera. Ele é extremamente realista, porque nos mostra o que aconteceria se nós não influenciarmos mais o crescimento da natureza. As plantas e árvores tomaram conta das construções da humanidade, o que garante aos locais uma beleza melancólica. Todas as seções têm alguma parte especial, seja devido à presença dos fungos, das plantas ou à arquitetura dos edifícios, e o fato de entendermos que antes humanos vagavam por ali. Cada local tem sua história marcada na estrutura, mas agora somente os infectados restaram. É algo muito fascinante. A própria ambientação em si, que é absolutamente incrível. Nesse universo, o mundo humano parou, mas a vida orgânica continuou. Sobre a questão sonora, eu acho que já é senso comum que a trilha sonora e design do som de The Last of Us é algo lendário. Os socos e pancadas que podemos dar com os punhos de Joel são absurdos. Sem contar as armas de contusão e cortantes que te fazem sentir como se você estivesse do lado da pessoa sendo morta. O som dos passos dos inimigos, as conversas, é tudo extremamente bem feito. Nunca vi ninguém com tanta energia. Levamos alguns minutos para matar todo mundo e 5 horas para pegar ela. Nossa, às vezes temos que trabalhar duro. É, acho que sim. Estávamos quase desistindo quando ela começou a atirar. Idiota, ela podia ter fugido. Mandei 2 outros caras para distraí-la. Peguei a espingarda, apontei para a nuca dela e BOM! Foi isso. O design dos níveis é tão bom que muitas vezes você esquece que é um jogo, pois a arquitetura dos locais que encontramos é tão realista que te faz acreditar ainda mais que o local que estamos atualmente já foi habitado ou pessoas já passaram por ali. E os locais de área aberta também apresentam um realismo com os objetos ao redor. Mas para mim, as melhores partes do jogo são as interações com os infectados, especialmente quando você ainda tem poucas armas. Ouvir um instalador próximo e os outros infectados junto cria uma atmosfera de tensão extremamente efetiva. A sensação de estar sem muita munição e poder de fogo faz parecer que você está em um survival horror, porque inicialmente os infectados, especialmente os instaladores, são uma ameaça gigantesca, e é claro que é possível passar por eles ao distraí-los com tijolos e garrafas, mas o mínimo erro da sua parte faz com que as criaturas venham com tudo para cima
e você é forçado a navegar o cenário para encontrar outros locais seguros para conseguir parar os infectados. É uma experiência realmente tensa e muito bem desenvolvida. O jogo começa não com Joel, mas sim com a sua filha Sarah, em um dos momentos mais cotidianos e humanos que alguém pode ter. Joel, quando entra em cena, claramente está com problemas pessoais em seu trabalho, estando até sob o risco de perder o seu emprego e, o pior de tudo, sua casa. E como ele é um pai solteiro, ele não pode arriscar nada para o bem dele e de sua filha. Joel, claramente sem energia para a conversa, avisa Sarah disso que acabou acordando, mas ela vê o horário, afirmando que ainda é o dia certo, pois era o aniversário do seu pai. Ela havia juntado dinheiro suficiente para comprar um presente para Joel, um relógio. Esse presente carrega um simbolismo gigantesco, na minha opinião. Ele representa não só o amor de sua filha, mas também o fato de ele não conseguir superar o seu passado. E a brincadeira que ele faz com ela, dizendo que o relógio está quebrado, acaba se tornando um prenúncio para a escuridão que vai o engolir no futuro. Seu relógio está quebrado. Não só o relógio de fato vai quebrar, sendo ele a única lembrança física que ele vai ter de Sarah, como também a sua alma e seu próprio ser vai ser quebrado e distorcido. O que resta da essência original se torna além do reparo por 20 anos, assim como o estado do relógio que ele carrega, que sequer funciona como antes. Mas antes da escuridão, a luz de Joel era sua família, algo que é representado pelo carinho que tem por Sarah e que, francamente, todo pai deveria ter pelo seu filho. Sarah acaba adormecendo e Joel a leva para a cama. Quando ela acorda, Tommy, o tio dela, diz que quer falar com Joel, mas então a linha é cortada. Um fato que muitos acabam ignorando é como a Naughty Dog é genial em contar uma história através da ambientação, pois o quarto da Sarah é um dos quartos mais realistas de uma garota que eu já vi em um jogo. Olhe só para esse quarto e você vai ver o quarto de sua irmã se você tem uma. É muito similar. E aqui podemos ver muitas facetas da personalidade de Sarah. Ela gosta de futebol, tem um relacionamento muito saudável e harmonioso com seu pai, como podemos ver no cartão de aniversário que ela esqueceu de dar a Joel, onde ela diz que mesmo os dois não tendo os mesmos gostos, ela acha que ele é o melhor pai do mundo. Ela também se interessa por música, pois tem um amplificador e uma guitarra, e tem interesses normais de garotas adolescentes, como os filmes voltados a esse público. Um ponto muito importante é que ao explorarmos a casa, podemos encontrar no banheiro um jornal, e ali é dito que a FDA aumentou a lista de produtos contaminados com mofo, e uma infecção misteriosa aumentou em 300%, levando a um pico de internações nos hospitais da área. É dito que os produtos perigosos vieram da América do Sul, mas o escopo aumentou e logo até a América Central e México estavam sendo considerados de risco. Isso me fez lembrar na hora da série, que usa desse ponto da trama em relação à comida e o Cordyceps como um vetor para infectar humanos, e isso aparentemente já tinha no jogo. E mesmo eu tendo zerado e platinado esse jogo no tempo do PlayStation 3, eu nunca tinha me ligado nessa informação. Sarah entra no quarto de Joel e uma reportagem toca enquanto um vazamento de gás acaba causando uma explosão. Dentro do quarto de Joel, podemos ter algumas informações sobre ele que são abordadas somente no futuro, como o fato dele claramente se importar com sua saúde cardiovascular e ele apreciar música e o violão, porque quando ele era novo, ele tinha o desejo de se tornar um cantor. E você? O que você gostaria de ser? Quando eu era criança, eu queria ser cantor. Cala a boca.
É sério. E essa é uma das coisas que Ellie, no futuro, pede para Joel fazer por ela, cantar, algo que é concretizado somente na parte 2, e ele canta a música Future Days da banda Pearl Jam. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more. 'Cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me. Daí. Essa música se encaixa tão perfeitamente com o desenvolvimento de Joel que, ao ver a letra, se você não conhece a banda Pearl Jam, você imediatamente pensaria que ela foi feita para o jogo, pois ela é uma descrição exata da jornada de Joel durante o primeiro jogo. Na música, ele diz como ele perderia a si mesmo se perdesse a Ellie. A música ainda diz que tudo que tiraram dele, ele não precisa mais porque acredita e vê os dias futuros deles dois. É uma performance bem emocionante e mostra que Joel superou seu passado e é outro homem. Todo esse processo, é claro, vamos abordar no vídeo. Quando a infecção começa a se tornar mais e mais perigosa, Sarah ainda está alheia em casa e até vê a mensagem de seu tio para seu pai, e também uma mensagem na geladeira, onde Joel diz que vai voltar em breve e ela pode pedir comida por entrega. Porém, o som do cachorro sendo morto é o início do fim. A infecção acabou tomando conta dos vizinhos, e Joel entra na casa dizendo que eles estão doentes. Essa cena a seguir é sensacional. Não só Joel hesita até o último segundo antes de atirar no seu vizinho Jimmy, que está claramente dominado pela infecção, como ele também tenta acalmar Sarah, mesmo ele próprio estando claramente assustado. Algo que os nossos pais sempre fizeram, e nós, quando éramos pequenos, não nos dávamos conta disso. E quem é pai hoje em dia vai entender muito bem essa situação. Tommy chega com o carro e eles então começam uma viagem para a segurança. Conforme a viagem de carro da família Miller continua, vemos os danos na sociedade, e é nessa cena que se inicia a divisão moral no personagem de Joel. Ele não permite que seu irmão coloque no carro junto com eles uma família que estava na estrada, e isso acaba criando duas escolas de pensamento. Por um lado, é compreensível que ele priorize sua família, mas por outro, ele está abandonando sua humanidade ao não ajudar o próximo. A infecção agora dominando a cidade é contada sem nenhuma palavra, somente os gritos e a infraestrutura que nós conhecemos sendo reduzida a ruínas com extrema facilidade. Depois de um imenso acidente onde um carro acaba colidindo com o carro deles, Sarah tem sua perna machucada e Joel é forçado a carregá-la. Joel é salvo por seu irmão e eles continuam a jornada pela cidade e eventualmente até se encontram com um infectado novamente, mas Tommy salva os dois. E não demorou muito para que eles se separassem, pois Tommy acabou ficando para trás para segurar os infectados. E Joel segue o caminho enquanto alguns infectados acabam o perseguindo, mas um soldado acaba matando os perseguidores e Joel afirma que eles não estão doentes, mas o soldado decide acatar as ordens ao invés de deixá-los seguir em frente. As ordens era eliminá-los.
Ele poderia ter deixado eles irem embora porque, no grande contexto das coisas, ele poderia simplesmente argumentar consigo mesmo que eles iriam morrer de qualquer forma, mas ele acaba atirando. Apesar de Joel se ferir somente por causa da queda, Sarah acabou sendo baleada. O soldado, vindo para terminar o serviço, vê Joel implorando por sua vida, mas Tommy mata o soldado. E então vemos 2 homens capazes de fazer de tudo por sua família, até mesmo matar, desmoronando nas nossas frentes. A própria alma de Joel foi removida, a pessoa mais preciosa de sua vida, que ele próprio daria a vida para que ela vivesse, está morrendo em seus braços, e não há nada que ele possa fazer. E eventualmente, Sarah acaba morrendo em uma das cenas mais emocionantes e trágicas já apresentadas em um jogo. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. É como o Justiceiro diz ao Demolidor: que você está a uma decepção de ser igualzinho a mim. E foi exatamente isso que aconteceu com Joel. 20 anos depois, vemos ele acordar e emergir da escuridão com um crescimento sinistro nos antebraços e no seu físico, claramente mostrando que até seu corpo teve que se adaptar nesse mundo que mata os fracos sem misericórdia. E é apresentado através de Tess, sua companheira no crime, que dentro desse apocalipse, eles não são só canalhas aleatórios. Eles podem até ser considerados bem de vida, pois têm cartões de comida para alguns meses. A desconstrução de um homem quebrado, ou um homem que foi tomado pela escuridão de um mundo cruel, já foi feita em inúmeras fontes, e é até um ponto comum em algumas histórias. A trama geral de The Last of Us é básica, mas o que a torna especial é a maneira como ela é contada e desenvolvida. O caso de Joel e como o mundo é visto através de tons de cinza é o que torna o jogo tão fascinante e até belo. Em The Last of Us, a linha que separa o herói do vilão não está apenas borrada, ela simplesmente não existe. E nenhum personagem encarna essa verdade de forma mais visceral do que o próprio Joel. Esqueça a ideia de um herói relutante, esqueça até mesmo o anti-herói. Joel é um homem quebrado, um predador moldado por um mundo sem esperança. O mundo de The Last of Us não é centrado no bem e mal, e sim tons de cinza. Um exemplo que sempre gosto de usar quando me refiro a Joel é Shane de The Walking Dead. A similaridade entre eles é a forma como ambos se adaptaram rapidamente a um mundo novo, cheio de trevas, sem leis e sem esperança, onde a sobrevivência é o bem mais precioso. Shane, apesar de ter decisões questionáveis na minha opinião, estava à frente de todos na segunda temporada em termos de adaptação ao apocalipse. O fato de Rick se tornar mais e mais como Shane prova isso. Joel, após a morte de Sarah, perdeu sua razão, seu mundo. O único elo que o mantinha no mundo real era seu irmão, Tommy. Durante um tempo, eles andaram juntos, mas os atos de Joel para sobreviver e proteger seu irmão e a si mesmo eram tão medonhos que chegaram a traumatizar Tommy, e eles eventualmente se separaram. Mas isso não isenta Tommy de também ter cometido atos monstruosos. Ele só tem uma consciência muito mais desenvolvida que Joel, que acabou se tornando um habitante nato desse novo mundo, por assim dizer. O fato que torna The Last of Us tão incrível é que a jornada de Joel não é de redenção. Eles não tentam humanizá-lo como um ser humano exemplar que só cometeu alguns erros.
A verdadeira jornada de Joel não é se redimir das coisas horríveis ou se livrar dos fantasmas e corpos que ele enterrou por 20 anos. É uma jornada de superação pessoal e aceitar o passado. Durante esses 20 anos, até o momento em que jogamos com ele novamente após o prólogo, Joel se tornou um monstro. Ele é um assassino com sangue frio, com muito sangue em suas mãos, e ele já matou até inocentes. Eu estive dos dois lados. Então, você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim. Pense o que quiser. Ele é um contrabandista, um saqueador e um homem moldado pelo mundo em que vive. Ele é um predador apex entre os homens. Quando nos encontramos com saqueadores em Pittsburgh, vemos que eles são mais monstruosos que os próprios infectados e vemos um homem matar uma mulher puramente para saquear seus sapatos e pertences. Vimos também que eles queimam corpos humanos como se fossem só um inconveniente ou um saco de suprimentos drenado. Joel se identifica com isso porque, de acordo com ele já esteve nos dois lados. Foi por isso que ele conseguiu identificar o blefe de um dos caçadores que fingiu um ferimento para matá-los e roubá-los. Joel também é um torturador hábil e não tem medo de puxar o gatilho e derrubar seja lá quem esteja no seu caminho para obter o que ele deseja. Ele possui todos os instrumentos para sobreviver. Ele é um assassino com habilidades altíssimas com armas e também no combate corpo a corpo. Ele sabe projetar melhorias para suas armas, aprende rápido, sabe matar pessoas silenciosamente. Ele está no topo da pirâmide, com alguns outros, é claro. Joel desceu aos níveis mais profundos do inferno de uma forma que faz até assassinos proficientes parecerem amadores, porque a dor da perda nunca deixou de queimar a sua alma. O momento em que Sarah morreu foi o momento em que seu coração morreu. Foi o momento em que o demônio nasceu, porque ele nunca teve o luxo de poder sentir o luto e processar o que houve, e ao contrário de sentir essas emoções, ele enterrou tudo dentro de si, mas não tem como esconder a fumaça ou o fogo de um incêndio por muito tempo. Joel, desde o início, foi forçado a se adaptar, se moldar à escuridão, mas o passado permanece na sua mente, mas ele não tenta resolvê-lo, algo que é evidenciado quando Tommy diz ter encontrado a foto dele e da Sarah quando retornou para sua casa anos depois. Mas Joel recusa ter posse dessa foto, deixando Tommy confuso. Outro ponto muito importante que comprova isso foi quando Ellie fugiu de Tommy, porque Joel queria se livrar dela e queria que Tommy continuasse a busca pelos vagalumes por ele. Ele tenta usar desculpas para justificar sua posição, mas ele sabe que no fundo está errado. Mas nesse ponto, ele via Ellie como alguém que tem a vida valiosa puramente por ser imune. Então, temos esse diálogo incrível que nos dá uma luz sobre Joel e nos mostra que a simples menção de Sarah já é o suficiente para desestabilizá-lo completamente. Tem risco? É uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? Acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo
menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Outro exemplo importante é que quando os dois falam sobre um filme que Sarah forçou Joel a ir ver com ela, quando Ellie questiona quem o forçou, ele diz para eles se manterem focados, evitando falar de Sarah. Um personagem que contrasta com toda a filosofia de Joel é seu irmão Tommy, que é a antítese dele. Tommy não se adaptou totalmente à realidade atual e se recusou a se deixar ser submerso no abismo da violência e desolação. Ele se recusa a simplesmente sobreviver. Ele se juntou aos vagalumes, acreditando estar lutando por uma causa maior. Ele estava cheio de esperança de que o mundo pudesse melhorar. Isso levou a uma discussão entre ele e Joel, que terminou com a separação, com Tommy dizendo que nunca mais queria ver Joel. Ele passou um tempo com os vagalumes, chegando a visitar o principal laboratório de pesquisa do grupo na Universidade do Leste do Colorado. Ele trabalhou em estreita colaboração com Eugene Linden, enquanto estava estacionado na zona de controle de Denver. Enquanto estavam lá, eles bombardearam a zona de quarentena, levando à morte de 3 oficiais da Fedra e 2 civis. E eles também torturaram um general da organização. Tommy claramente deixou os vagalumes após se desiludir com a causa deles. Antes de partir, ele informou a Marlene que ela poderia contar com seu irmão se precisasse de ajuda. Até mesmo Marlene comenta com Joel que seu irmão era um bom homem. Tommy procurou fazer a coisa certa por si próprio e se separou deles. Ele procurou por algo melhor nesse mundo cinza. Tommy acabou na cidade de Jackson, Wyoming, que havia sido transformada em um refúgio seguro por Maria e seu pai. Ao contrário de Joel, que se recusa a superar o passado, Tommy se apaixonou e se casou com Maria. Podemos ver que Tommy é um homem fortemente ligado à família e se preocupa com cada um dos membros do seu grupo, pois ele sabe como é viver no mundo fora das muralhas que eles protegem, e sabe que é preciso ser uma fera fora das muralhas, mas aquilo não é vida, é sobrevivência. Tommy, querendo ou não, se recusou a evoluir como um monstro, mesmo ele próprio tendo cometido atos que ele discorde. Ele procurou a redenção. Joel, por outro lado, aceitou a realidade e faz o que precisa ser feito. Ele é tão monstruoso que até os canibais de David o veem como um maníaco. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. A companhia de Tess e sua filosofia se encaixou perfeitamente com Joel. Ele não quer uma vida melhor ou uma família. Ele não viu uma vida assim nem mesmo quando esteve com Tommy no futuro no meio do jogo. Tess não só é um predador apex como o próprio Joel, como vivia a vida que ele seguia. Os dois se tornaram inseparáveis, com uma relação de confiança e parceria inquebrável. Tess, inclusive, é muito respeitada dentro do mundo dos contrabandistas e bandidos. Alguns, aparentemente, até respeitam mais a Tess do que o Joel. Aonde acha que vai? Malik, senta aí. Ah, desculpe, Tess. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Mas o nome dos dois é conhecido e temido a um ponto onde alguns dos homens que foram contratados por Robert para protegê-lo dizem que não deveriam ter aceitado o trabalho devido ao fato de Joel e Tess estarem atrás dele. Como você sabe que eles estão vindo? 2 dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro.
Joel não só foi engolido pela escuridão do mundo, como também se livrou de muitas das restrições da moralidade para se tornar um sobrevivente que faz qualquer coisa para respirar mais um dia. Tess também seguia isso, e essa aura de poder e dominância criou uma reputação muito forte em volta deles. Porém, como diz Sirius Black, e depois o mundo não se divide entre gente boa e comensais da morte. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. The Last of Us lida com alguns conceitos onde a moralidade do mundo moderno não pode ser aplicada. Não existe o bem e o mal, só tons de cinza, como eu disse. E apesar de termos facções extremamente malignas como os Caçadores de Pittsburgh, a sobrevivência para alguns não é tão simples, como por exemplo, para nós, o canibal e molestador, para dizer o mínimo, David, é um monstro, mas para sua comunidade ele é um líder que mantém todos a salvo, mesmo que o próprio David objetivamente seja maligno, porque ele tinha planos para Ellie, uma garota de 14 anos, e aparentemente, pelas falas do jogo, ele já teve até outras pessoas como, entre aspas, pets. Mas se pensar pelo lado existencial, como dito, ele mantém seu grupo enorme alimentado e prosperando, e essas pessoas também têm familiares. Joel, apesar de claramente não cometer esses tipos de crimes, ainda assim é um monstro, mas podemos claramente torcer pela morte de David e não pela morte de Joel. Ele só é um monstro que podemos simpatizar porque os crimes que ele cometeu são mais citados do que mostrados, e isso é breve. Mas como dito, esses crimes ou assassinatos são tão hediondos que traumatizou seu irmão, a um ponto onde ele nunca mais queria vê-lo. Mas e quanto aos vagalumes, esse grupo muito mencionado e mostrado em The Last of Us, eles estão constantemente entrando em conflito com a Fedra ou o Exército, visto que eles fizeram um golpe para assumir todo o poder, e os vagalumes querem restaurar todos os ramos do governo americano e querem combater a opressão da organização. Inerentemente, nem todo mundo na Fedra é maligno. Os vagalumes, assim como a Fedra, nem sempre têm os resultados desejados. Na maioria das revoltas, os cidadãos rebeldes lutaram mais do que os próprios membros dos vagalumes, levando a rixas que normalmente resultavam nos cidadãos se voltando contra os vagalumes de sua cidade. E isso aconteceu em Pittsburgh. Os vagalumes perderam o controle e foram executados ou forçados a fugir, permitindo que os cidadãos assumissem o controle, alguns adotando a filosofia de sobrevivência do mais apto, em vez de tentar encontrar uma cura ou construir uma sociedade melhor. Os vagalumes, querendo ou não, ainda operam em mecanismos de moralidade dentro dos tons de cinza. A Fedra, apesar de ser opressora e matar qualquer um que saia de dentro de suas normas, como demonstrado ao vermos Tess, Joel e Ellie tentando sair da zona de controle, mas pensem quantos casos assim eles lidam por dia e quantos contrabandistas eles não encontram por aí. A Fedra mantém a população segura da infecção dentro do possível, mas cometeu muitos assassinatos em massa, como bombardear uma cidade para eliminar infectados, mas isso acabou matando não infectados também. O problema real é que a comida também foi infectada pelo fungo, e dentro desse mundo, quem não mata e faz coisas impensáveis para sobreviver, ou simplesmente quem não quer manter ou destruir o status quo dentro da franquia. Não existe o bem e o mal, existe a sobrevivência, e a segunda opção é se tornar mais um esqueleto para caçadores, vagalumes ou agentes da Fedra. Apesar dos vagalumes quererem curar a humanidade, eles não poupam esforços para conseguirem o que querem e até explodem locais que podem conter civis, assim como a Fedra faz para manter o controle das áreas de quarentena.
A queda de Pittsburgh nos mostra que boas intenções podem pavimentar o caminho para um novo inferno, porque no local acabou se instaurando uma comunidade que caçava sobreviventes. No fim, os vagalumes e a Fedra são apenas dois lados da mesma moeda brutal. Um mundo onde Joel, tristemente, não é a anomalia. O mundo de The Last of Us é construído através de um véu de subversão e as aventuras dos nossos protagonistas não são exceção. Joel inicia seu relacionamento com Ellie com o pé esquerdo, pois ele mesmo afirma que sequer liga para ela, pois a vê somente como uma carga, e ele só começou a acreditar na imunidade de Ellie porque ele a vê respirando dentro de uma seção cheia de esporos, que matariam vários homens. O que é mais fascinante em Joel é que, diferente do seu relógio quebrado no pulso, que está parado no tempo, podemos ver que Ellie lentamente consegue penetrar suas defesas, que antes eram impenetráveis, e ele consegue de pouco a pouco deixar de ser um monstro. Até mesmo quando ele estava prestes a morrer e Ellie teve que salvar sua vida ao matar seu primeiro humano, ele não agradeceu ou falou palavras de conforto como ela esperava, sendo que essa foi a primeira pessoa que ela matou e se sentia super mal. E a ideia de ter matado um ser humano é algo inacreditável. Alguns jogos exploram isso, como Silent Hill 2. Após James matar Ed, é uma decisão filosófica e moral muito pesada. Mesmo que Joel estivesse prestes a morrer, Joel, é claro, devido ao interior congelado, não ajudou no desenvolvimento dela inicialmente, mas agradece do seu jeito, fazendo com que a experiência dela aumente mais rápido, pois assim que os dois começam a se alinhar, ela começa a aprender as manhas, por assim dizer. Mas uma coisa é aprender ao lado de um mentor, outra é ter que se virar sozinha. Joel tem medo de admitir que pode se aproximar de outras pessoas ou se sentir agradecido nesse mundo, além de Tess, é claro. Então suas defesas estão sempre no mais alto nível, mas eventualmente ele começa a confiar em Ellie tanto para o seu bem quanto para o dela, e já já vamos explorar isso. Apesar de Tess ser um personagem muito importante na parte inicial do jogo, o jogo nos dá indícios de que ela e Joel vão sair juntos dessa e que eles até vão ter algo além, supostamente, e a subversão vem não só nesse caso, como em muitas outras ocasiões. O roteiro também é bem manipulador no quesito de omissão e é usado para te enganar ao passar informações falsas ou te encher com esperança sobre certos pontos. E quando a situação acaba chegando no seu pico, você acaba ficando surpreso porque não esperava isso. A morte de Tess após sua mordida foi usada por ela para fazer Joel carregar Ellie, mesmo ele claramente não querendo. Tudo porque Tess acreditava que Joel poderia sentir algum tipo de gratidão por ela. E depois ele avisa Ellie que eles não vão falar sobre Tess nunca, e nem sobre a imunidade dela e suas histórias particulares. Joel manipula a si próprio, suas próprias emoções, para evitar sentir o luto. Apesar de parecer que Joel estava se aproximando de Ellie, a maior parte do tempo, até mais ou menos próximo ao fim, quando ele muda de ideia e decide levá-la para a universidade ao contrário de Tommy, ele a via mais por sua importância, por ela ser a única pessoa imune ao fungo, e por causa de Tess, algo que a própria Ellie comenta, porque sabia que ela estava sendo manipulada para que Joel pudesse se livrar dela através de Tommy. Outro exemplo muito importante dentro do jogo é Joel e Henry. Ambos se ajudaram para conseguir seus objetivos, mas quando a coisa apertou, Henry pensou em primeiro plano salvar seu irmão Sam dos caçadores, deixando Joel para trás. Mas Ellie ficou ao lado de Joel e ambos conseguiram escapar após uma grande perseguição e eles pularem de uma ponte.
e ironicamente foram salvos por Henry. O roteiro nos manipula aqui querendo que nossa reação seja odiar Henry, mas honestamente era uma situação muito complicada e os caçadores estavam com um carro fortemente blindado com uma arma de alto calibre. Henry, obviamente, não é um sobrevivente tão sangue frio como Joel, e a vida do seu irmão era tudo para ele, e Henry sacrificar a si próprio ou até seu irmão para salvar Joel é algo não só fora da realidade, como também o próprio Joel reconhece que o que Henry disse sobre eles terem uma boa chance de sobrevivência quando os deixaram para trás era correto. É uma questão moral cinza e não no clássico preto e branco. Você pode possivelmente morrer como um herói, deixando seu irmão sozinho, ou salvar duas pessoas, enquanto a última serve de sacrifício. São questões que não são fáceis de responder, e esse é um dos motivos do jogo, apresentar essas pautas. Os irmãos Sam e Henry são ótimos pontos da trama que mostram a crueldade no roteiro. Apesar de eles serem apresentados a Joel e Ellie de uma forma meio agressiva devido a um mal-entendido, a relação entre os dois irmãos no quesito de sobrevivência era que até coisas relacionadas à diversão, mesmo que você tenha espaço para carregar, não podem ser levados juntos. Eu vejo isso como uma tentativa de Henry de dessensibilizar Sam de sua adolescência e fazer com que ele cresça mais rápido para se adaptar ao inferno que os aguarda. Um ponto que Joel não liga muito, porque Ellie lê suas revistas sem problemas, e é um contraste na filosofia entre Henry e Joel. Outro tipo de manipulação cruel usada pelo roteiro, já que estamos falando de Sam, é o seu destino final. Você pode ser o Flash no gatilho com a sniper e resolver atirar no infectado, atacando Sam, ao contrário de Henry. E quando eles se reúnem de novo, quando Joel pergunta se todos estão bem, Sam vai falar, mas Henry o interrompe, alheio que seu irmão foi mordido. Depois vimos que as coisas entre o grupo estão excelentes. Joel e Henry se dão muito bem, e Ellie e Sam também. Mas então recebemos um soco no estômago quando Sam fala algo suspeito em sua conversa pessoal com Ellie. Isso deixa claro que Sam está infectado, e essa conversa questionando se existe alguém dentro dos infectados e que Henry disse que eles foram para outro mundo com suas famílias é uma tentativa de Sam de lidar com a sua realidade atual e enfrentar seu maior medo, que é se tornar um infectado. Ellie diz não acreditar que eles possam ter ido para outro mundo, e Sam diz não acreditar também. E o mais triste de tudo é que o seu maior medo acaba se concretizando. Nem dá para imaginar o desespero que ele sentiu durante a sua transformação. A fala de Ellie sobre o medo com ele também é muito reveladora, pois ela diz ter medo de ficar sozinha. Infelizmente era só questão de tempo até Sam se tornar um infectado, e Henry obviamente não consegue lidar com o fato de que foi obrigado a matar seu próprio irmão e acaba tirando sua própria vida. É uma cena que remete à perda de Joel de sua filha e como ele foi forçado a se adaptar e se moldar à escuridão. Joel fez isso evitando sentimentos de luto e se recusando a seguir em frente, mas algumas pessoas como Henry não conseguem fazer o que Joel fez, e o sentimento de perder seu mundo inteiro é demais. O jogo coloca personagens que você pode se identificar que no contexto geral de tudo são boas pessoas, mas as tragédias acabam se tornando inerentes a quem seguir Joel e Ellie, te fazendo pensar que eles têm um azar de carregar a morte junto puramente pelas pessoas estarem próximas a ele. Como dito anteriormente, após Ellie salvar sua vida, Joel eventualmente começa a confiar nela, e nessa cena há um simbolismo muito interessante, que é Joel finalmente aceitar que Ellie não é só uma carga indefesa e lhe dar uma arma,
E isso reforça o fato de que a morte é algo que acompanham aqueles que rumam às terras devastadas. A diplomacia deixou de existir. A qualquer momento você pode ser infectado e a morte é certa, mas o pior de tudo é ser capturado pelos verdadeiros monstros, os humanos. Então, para sobreviver nesse mundo, é necessário adotar uma postura muito mais rígida com a morte. Você não pode desistir da sua vida, mas tem que tirar a vida dos outros quando necessário. Esse ciclo dentro desse mundo gera um loop interminável de vingança. Quando David se deparou com Ellie, ele diz que é o líder dos homens que foram mortos por ela e Joel na universidade. Os homens de David claramente não queriam conversar e trocar suprimentos. O que Ellie e Joel fizeram foi somente sobrevivência e defesa pessoal. Nesse mundo, a moralidade e a escolha de não tirar uma vida é uma sentença de morte para o indivíduo e para aqueles ao redor. O assassinato é só uma consequência natural desse mundo infernal, uma estatística incontrolável que às vezes não é possível manipular, mesmo a pessoa sendo extremamente treinada como Tess. A única exceção é Bill, mas ele tinha todo o preparo e a maioria das variáveis sob controle e se distanciou dos dois assim que pôde. Alguns até se tornam completamente apáticos à morte, como os caçadores, e eles veem os infectados como meros obstáculos. A crueldade humana é muito superior à crueldade irracional dos infectados. Um grande exemplo disso é a própria Ellie. Em Left Behind, vemos a garota por trás da sobrevivente. Vemos o que seria uma adolescência relativamente comum com sua amiga Riley. Quando a encontramos com Joel pela primeira vez, ela já havia matado infectados, mas isso é diferente de matar humanos. E quando as duas são mordidas, elas decidem enlouquecer juntas. Mas somente Riley se tornou infectada, então ela foi privada da morte junto a uma pessoa que ela amava. E mesmo ela tendo presenciado a morte, ela continuou uma garota de 14 anos relativamente normal. Após o ferimento de Joel na universidade, Ellie precisou amadurecer de uma forma nunca antes vista. Não só ela tinha uma pessoa ferida, muito querida a ela, como Joel era seu único elo para que seu maior medo, ficar sozinha, não se concretizasse. Ela teve que aprender a caçar e também aperfeiçoar a forma de fazer pontos. Teve que aprender a preparar alimentos através do corpo de animais, coisas que um indivíduo de 14 anos não deveria saber normalmente. Ela foi exposta a um mundo que Joel acabava a privando, pois sempre estava com ela, fornecendo esse apoio. É como quando você está trabalhando com seu pai e quando ele está junto, sempre parece fácil, mas assim que ele não está junto, você sente como se sempre tivesse andado de bicicleta com rodinhas e agora está sem e precisa aprender a se equilibrar sozinho. Só que no caso de Ellie, se ela se desequilibrar, ou ela morre ou ocorre algo pior. E o jogo nos mostra isso perfeitamente através da crueldade e a manipulação dos habitantes desse mundo, na forma de David, que podia tê-la matado a qualquer momento, pois apesar dela pegar seu rifle, ele ainda tinha um revólver reserva, pois assim como os caçadores em Pittsburgh, David não via Ellie pela pessoa que ela é, e sim pelo que ela pode oferecer a ele. Algumas vezes essa oferta é algo puramente físico, que viola o consentimento de uma pessoa, regras há muito esquecidas nesse mundo. Durante a batalha final de Ellie contra David, vemos que a experiência com ele a traumatizou profundamente. Mesmo depois de Ellie tê-lo esfaqueado algumas vezes e o ferido, ele ainda assim tinha outros planos para ela. E isso é um ato bárbaro e cruel, mas comum nesse mundo. Essa crueldade costumava ser comum em histórias de apocalipse assim, mas a forma que é contada em The Last of Us, com um toque extremamente pessoal, faz com que a jornada dentro desses tons de cinza da moralidade seja tão interessante.
Ellie, aos 14 anos, foi privada de sua adolescência, de seu desenvolvimento normal, para se moldar no novo mundo, para se tornar similar a Joel, uma assassina. Porém, ela não é um monstro porque não matou pessoas inocentes, mas é uma exploração de temas de amadurecimento muito pesados. Até mesmo no mundo real, esse tipo de coisa acontece. Crianças e adolescentes sendo forçados a se adaptar para se moldar ao ambiente, sendo roubados de seu desenvolvimento em troca da adaptação ao mundo ao qual elas não pertencem ainda. Muitas delas acabam sendo exploradas ou manipuladas sem saber. Um paralelo muito similar ao que aconteceu com David e Ellie, pois ele a estava manipulando para cantar a música conforme ele queria. Não só ele a deixou com fome após capturá-la, como também preparou carne para ela, sendo que ela estava presa em frente a um matadouro, onde estava sendo separada a carne humana. E ele próprio diz que fazia muito tempo desde a última vez que ele a visitou. Ao meu ver, foi algo proposital para deixá-la com fome, uma clara estratégia de manipulação e também tortura psicológica. Ele afirma que é carne de veado quando ela pergunta se tem carne humana ali. Ele diz ser do animal que eles haviam trocado pelos medicamentos, mas Ellie o chama de animal porque ela sabe que está com muita fome e é obrigada a comer. É uma cena muito sutil, mas com muitos significados, pois esse é o início de uma manipulação para que a pessoa se molde naquilo que a outra deseja. David é um pedófilo, e essa cena nós já vimos ser reproduzida muitas vezes no nosso mundo, só que não em casos tão extremos. Vemos predadores de crianças tentarem preencher um vazio dentro dos vulneráveis para que eles possam fazer o que quiserem. Isso teria sido totalmente evitado se Joel estivesse junto, porque honestamente, David é uma mosca para Joel, mas é isso que é tão importante na jornada de Ellie. Joel, claramente, é um animal, um predador apex, e Jogo Grande atrai seus similares. Ele teria visto através de David nos primeiros segundos, mas essa experiência foi necessária para nos mostrar que esse mundo, de fato, é regido pela manipulação e a crueldade. Alguns rejeitam todos os conceitos morais que os prendiam anteriormente e adoram viver dentro deste novo mundo com sua ausência de regras. Era uma experiência necessária para que o crescimento de Ellie acontecesse. Ela viu um pequeno pedaço da verdadeira e pior natureza dos monstros e da humanidade. Anteriormente, ela só teve alguns vislumbres disso através de Joel, mas ele nunca a machucaria. É uma visão atemporal sobre a maturidade. Ellie cometeu muitos erros e só ficou viva porque foi posta em uma situação em que David queria tirar proveito dela em outros aspectos. E isso com certeza seria pior que a morte. O próprio jogo nos manipula de uma forma muito cruel, ao fazer com que nós fiquemos próximos dos dois, vendo facetas de suas personalidades e o desejo de Ellie de experienciar o mundo e a curiosidade natural de uma adolescente. Já Joel, vemos como o coração de um monstro lentamente é descongelado. Ele passou de um contrabandista que via Ellie somente como carga para alguém que a valida como uma pessoa em si, e não como sendo somente a cura para a humanidade. Ele se importa com Ellie porque ela se tornou a pessoa mais próxima de uma conexão verdadeira comparável ao que ele tinha com Sarah, visto que ele e seu irmão estavam separados. Ao longo do jogo, vemos que Joel começa a se interessar em saber mais e mais sobre ela, e no fim, ele até diz que vai ensiná-la a tocar violão. Essa conversa também é muito importante. Esse lugar me traz lembranças. De quê? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte havia famílias destruídas. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi.
Eu não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo que você conhece. Sinto muito, Joel. Tudo bem, Ellie. Logo depois, vemos que Joel finalmente consegue superar seu passado quando Ellie diz ter roubado a foto de Joel e Sarah quando estava com Maria. Esse momento é o mais importante para o desenvolvimento de Joel, pois representa a aceitação total, não só de Ellie como parte inseparável dele, como também é um grande passo para a cura. Quando Tommy ofereceu a imagem a Joel, ele não estava pronto. Ele estava usando sua armadura, que já estava rachada devido a Ellie, mas ele ignorou a oportunidade de aceitar que o passado sempre será parte dele. E aceitar isso é dar valor ao sacrifício e morte daqueles que se foram. Não precisa. Certeza? Porque... Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Foi somente no final, quando Ellie entregou a foto de Sarah, que ele diz isso. Não importa quanto você tenta. Acho que não dá pra fugir do passado. Obrigado. Na cena com as girafas, vemos que Joel está disposto a esquecer tudo e não ir até o hospital, que está muito próximo. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão. Podemos ver que ela está muito mais madura agora, em comparação ao início. Ela foi forjada por esse mundo e viu o que o pior da humanidade pode oferecer, mas ainda assim, ela deseja salvar o mundo. O importante é que ela diz isso. Olha, eu sei que você tem boas intenções, mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos, vamos pra onde você quiser, tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Essa frase para Joel quebrou completamente as defesas que ainda restavam, pois ele não vê Ellie como a cura da humanidade, ele a vê como uma pessoa querida que tem valor além disso. Uma pessoa preciosa que fez com que ele recuperasse sua humanidade. Quando os dois passam por um pequeno acidente na água com o ônibus, vemos que quando Joel salva Ellie e ela não está respirando, ele entra em desespero. E essa é a primeira vez que o vemos tão vulnerável assim, exceto quando ele ficou ferido. Mas além disso, nem mesmo quando ele estava em situações de vida ou morte com outros monstros, ele mostrou um resquício de desespero. Essa cena é extremamente visceral, porque na beira da água, enquanto tenta reanimar Ellie, nós não vemos o monstro, vemos o desespero puro, devido à possibilidade real de perdê-la. Ele acabou de redescobrir sua alma e não ia perdê-la novamente. Porém, o que ele não sabia é que ela seria levada ao matadouro final, o Hospital dos Vagalumes. Essa parte final é, na minha opinião, a parte mais moralmente ambígua e interessante do jogo inteiro. Quando o jogo lançou, havia uma grande dúvida se a cura dos vagalumes realmente funcionaria. Porém, o diretor Neil Druckmann confirmou que os vagalumes de fato poderiam ter feito uma cura. Remember, our conversation was, could the fireflies make a cure? And our intent was, yes, they could. Right. Now, is our science a little shaky that now people are questioning it? Yeah, it was a little shaky and now people are questioning that. I can't say anything. All I can say is our intent is that they would have made a cure. That makes the most interesting philosophical question for what Joel does. Alguns reclamam que isso torna Joel simplesmente um monstro por ter removido a cura da humanidade por puro egoísmo. Mas aqui vem a beleza desse jogo. Joel não é um homem bom, ele não é um herói,
A única coisa que lhe resta agora é a própria Ellie, uma pessoa que ele carregou por um país inteiro, que ele queria dar um futuro melhor após a cura ser sintetizada, mas ele não sabia que isso resultaria na morte de Ellie. Ele também foi manipulado. Os vagalumes já tinham feito alguns testes com o sangue dela, e a condição especial da Ellie poderia ter sido replicada pelos vagalumes, de acordo com Neil, e o próprio doutor responsável pela cirurgia diz isso. Temos que conseguir replicar esse estado em condições de laboratório. Estamos prestes a atingir um marco histórico, à altura da descoberta da penicilina. Após anos vagando em círculos, estamos prestes a voltar para casa, fazer a diferença, e levar a raça humana e retomar o controle do próprio destino. O nosso sacrifício e o de centenas de homens e mulheres que sangraram, sofreram ou deram suas vidas não será em vão. Esse diálogo não só nos mostra que essa cura seria algo monumental para a humanidade e validaria até mesmo o sacrifício de Tess, que após ser mordida, tentou dar mais tempo para eles fugirem, mas os tempos mudaram. Se isso tivesse acontecido no início, para o meio do jogo, Joel teria entregado Ellie de bom grado. Ele sequer liga para uma cura honestamente, mas como Ellie se tornou seu mundo, acaba sendo um caso em que o mundo já lhe tirou tudo e quando ele conseguiu se reerguer, o mundo quer tirar isso de novo. Realmente, com a fala de Neil Druckmann sobre a cura ser confirmada, coloca Joel em um ponto de moralidade extremamente questionável. Mas vamos ser sinceros, muitos de nós não poderiam fazer essa escolha, e aqueles que pudessem fazer, talvez não iriam conseguir viver com essa decisão. É uma escolha extremamente nobre, com significado simbólico enorme. Salvar bilhões em troca de uma vida é uma questão moral que nem precisa ser pensada, mas eu acho que não é tão simples assim. Mesmo Neil tendo colocado Joel nesse tom de vilão que removeu a cura da humanidade, é possível compreender os dois lados, e até mesmo ele próprio admitiu que faria o mesmo que Joel. E como dito, Joel nunca conseguiria viver após esses acontecimentos. E mesmo que a humanidade se reerguesse com o tempo, isso não iria amenizar seu sofrimento. No fim, a escolha dele vem através do puro egoísmo. Mas o egoísmo é algo inerente a nós. Nós somos egoístas quando priorizamos nossa família, ao contrário de ajudar os outros. Quando priorizamos nós mesmos, ao contrário das outras pessoas. A diferença é que o futuro da humanidade não está em jogo, mas não é porque o planeta não muda que o mundo particular das outras pessoas não vai ser afetado. Nós vivemos em um cosmos de pequenos mundos e cada pessoa tem seu próprio mundo em particular. Apesar de ser nosso dever como cidadãos sempre prezar o bem maior, o egoísmo para cuidar daqueles próximos a nós foi o que nos permitiu sobreviver. No caso de Joel, Marlene, após Joel escapar com Ellie, faz um belo de um argumento e ela está certa. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes. A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Apesar de Ellie não saber que ia morrer para criar a cura, Joel no fundo sabe que isso é o que Ellie iria querer. E podemos discutir sobre o consentimento de uma garota de 14 anos para curar a humanidade em troca de sua vida, mas esse não é o ponto. Ellie deixa claro que não quer que nada seja em vão. E Marlene poderia ter matado Joel, mas ela decidiu agir diplomaticamente. Ela tentou usar uma solução do mundo antigo contra um monstro do novo mundo como Joel. Um monstro que tinha em seus braços a única coisa que importa para ele.
e ela estava correta sobre o desejo de Ellie. Ela deixou claro durante a jornada que gostaria de fazer isso, e até no fim do jogo, após ele resgatá-la, ela diz que estava esperando a hora dela de morrer. É fortemente reforçado no jogo que isso era o que Ellie queria, apesar de ela não saber necessariamente que teria que morrer para fazer a cura. E querendo ou não, é esse o rumo que The Last of Us 2 acabou levando com Ellie. Como dito, Marlene tentou a diplomacia, mas Joel não permitiu que o seu mundo fosse roubado novamente. Ele matou Marlene não porque tinha algo contra ela ou sua filosofia. Ele a matou porque ela iria atrás de Ellie para desmascarar a farsa que iria criar. A farsa que Joel contaria a Ellie era que havia mais pessoas como ela, dezenas de pessoas imunes, e que os vagalumes desistiram da cura porque simplesmente não conseguiam encontrar uma forma de sintetizá-la, algo que claramente deixou Ellie muito magoada, pois ela queria isso. Mas Joel se refere à cidade de Tommy como a casa deles, então ele já estava fantasiando uma vida onde Ellie poderia viver normalmente e ele poderia ter um papel similar ao de um pai. O final do jogo é especialmente incrível porque nos coloca no papel de Ellie e não de Joel, e podemos ver ele agindo e vemos a sua felicidade. Acho que eu nunca contei, mas Sarah e eu fazemos caminhadas assim. Ela era boa, eu corria para acompanhá-la. Acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Na conversa final, temos um diálogo muito revelador. Podemos ver um momento de hesitação no rosto de Joel, e Ellie claramente fica hesitante em acreditar, mas aceita porque não existe outra verdade além dessa no momento. Somente Joel sabe o que aconteceu, e isso é uma das maiores manipulações e crueldades narrativas feitas no jogo. Não só Ellie nunca teve uma escolha para escolher seu destino, como também, depois dos acontecimentos e ser resgatada por Joel, ela foi privada de saber que ela é de fato a cura para a humanidade, e sua vida poderia evitar muitas mortes como a de Riley, Tess e o próprio Sam. Ao dar sua vida, ela se tornaria o fogo para uma nova era onde os infectados não teriam tanto poder contra os humanos. Mas Joel, fazendo a decisão por ela, acabou removendo a escolha e criou uma farsa elaborada para manter o seu mundo orbitando próximo a ele, para que ele se proteja da dor e evite ficar cara a cara com o demônio que ele se tornou. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. O propósito do vídeo não é mostrar qual lado está certo ou errado. Eu deixo isso para o telespectador. O propósito é mostrar que em um mundo cruel, as escolhas nunca caem no preto e branco, mas sim tons de cinza. E essa era a intenção desde o início. Um ponto que é importante mencionar é que ninguém garante que os vagalumes saberiam administrar essa cura para toda a humanidade. De fato, eles poderiam reproduzi-la através das mutações da Ellie, mas vimos que eles não têm o melhor histórico em lidar com revoluções ou lidar com coisas além do seu controle. Marlene quase levou à extinção os vagalumes em seus ataques terroristas, e mesmo existindo remanescentes após a morte dela,
não há como saber se eles não se tornariam tiranos ou até piores em certos aspectos que a Fedra. Os vagalumes com um poder tão grande assim poderiam gerar uma guerra entre facções presentes no mundo para obter a fórmula, e essa vacina poderia causar ainda mais problemas. O mundo já foi engolido pela escuridão e acredito que algo tão poderoso como uma vacina nas mãos de um único grupo poderia causar um evento muito similar a Pittsburgh, só que dessa vez os vagalumes seriam atacados por todos os lados e quem obtiver a cura seria o novo detentor dos direitos de quem vive e quem morre. É uma questão moral muito complexa e não há respostas certas ou erradas. Existem somente ações e consequências. Joel ter sido guiado puramente pela emoção e pelo egoísmo, negando a cura para a humanidade, pode ter evitado ainda mais problemas no futuro, mas não dá para negar que é algo extremamente complicado, e é isso que torna esse jogo tão belo. Indivíduos moralmente cinzas lidando com situações muito complexas, enquanto o mundo ao redor continua sem eles, e os infectados tomam conta mais e mais. Se existe um ponto que para mim é indiscutível que solidifica The Last of Us como uma obra genial, não é sua gameplay, gráficos incríveis, nem o quão divertido ele é, nem o quão assustadores são os infectados, mas sim o fato do jogo fazer o jogador ser confrontado por questões morais extremamente complexas que até hoje em dia fariam uma divisão na nossa sociedade. O próprio Joel no nosso mundo seria considerado um assassino e um lunático. Tess seria considerada tão perigosa quanto ele, se não até mais. Isso não é inerente a The Last of Us. Existiram obras que já fizeram isso antes, mas a obra utiliza do Apocalipse como um cenário de provocação e liberdade. Ele nos provoca para utilizar a moralidade do nosso mundo para tentar julgar as ações hediondas vistas no jogo, nos apresentando o quão frágeis nós seríamos em um mundo assim. Todos nós acabamos chegando à conclusão de que algumas ações realizadas, até por monstros como Joel, podem ser justificadas. É uma questão de um mal anulando um mal maior, o que por si só é paradoxal. Mas esse é o mundo que somos apresentados. São questões filosóficas muito válidas em um mundo onde toda a estrutura, estabilidade e as regras acabaram do dia para a noite, o que impede as pessoas que eram suprimidas por esses conceitos de agirem livremente de acordo com seus impulsos mais perigosos e sombrios. Quem está ali para pará-los? The Last of Us nos diz que quando somos confrontados por situações extremas, só existe uma de 3 opções. Podemos nos adaptar e deixar a escuridão nos fortalecer enquanto escondemos nossas fraquezas. Podemos encerrar a nossa vida biológica ou podemos tentar encontrar um futuro melhor como Tommy fez. Mas a jornada de Tommy também foi forjada nessa escuridão. Ele teve que enfrentar e ver coisas que o traumatizaram, mas isso o mudou permanentemente para o melhor. As experiências que Tommy teve com Joel e os vagalumes foram um degrau para que ele possa descobrir o que realmente importa, descobrir que em um mundo sem regras, não são os vagalumes, a Fedra ou o medo que devem impedir as pessoas de causarem a destruição e morte. É o respeito, a comunidade, união e a família. Ele aprendeu a perdoar seu irmão por tempos que o traumatizaram. Em um mundo regido por assassinos, o egoísmo faz parte da sobrevivência de um grupo, e Tommy sabe disso, pois nunca colocaria as famílias sob sua asa em risco, mas ele tem compaixão para ajudar quem precisa, mas tem os meios para lidar com aqueles que ameaçam essa comunidade. É interessante ver a arte imitando a vida e vice-versa, mas pode-se argumentar que jogos sempre foram uma forma de arte, até em seus primórdios. The Last of Us não foi o primeiro jogo
a trazer uma história complexa, mas foi um dos jogos mais acessíveis para o público casual que realmente causou um choque de realidade. A jogabilidade do jogo foi copiada até os confins do universo observável. Até mesmo God of War pegou muitos conceitos de The Last of Us. O legado que esse jogo deixou vai perdurar sempre na cultura pop, não só nos jogos. Ele quebrou barreiras, nichos e até fez pessoas casuais se interessarem em sua história. E o mais importante, eles começaram a ver os jogos como uma forma de arte. O que The Last of Us conseguiu não é nada menos que admirável e é digno de respeito. Isso se tratando do primeiro jogo, pois a sequência não é tão aclamada no quesito de história, mas mesmo o jogo sendo odiado pelos fãs, ele ainda utiliza o ciclo de vingança infinito que vimos com David, pois o encontro com ele no primeiro jogo foi uma consequência do comportamento naturalmente agressivo e possessivo dos sobreviventes, pois todos acham que tudo pertence a eles, pois não existe mais a diplomacia. Com Joel foi a mesma coisa, não existia diplomacia na questão de salvar Ellie. O doutor selou seu destino ao ameaçar remover o mundo de Joel para salvar o verdadeiro planeta, mas não notou o homem que estava na sua frente, um homem que recém recuperou sua humanidade e não estava disposto a perdê-la novamente, mesmo que isso custasse uma vacina a todos os sobreviventes do planeta Terra. Essas ações acabaram levando ao seu destino em The Last of Us 2. Mas eu irei me limitar a falar somente disso sobre a sequência. A diplomacia é utilizada nesse mundo quando se quer manipular alguém, como foi feito com Ellie, e não para se chegar a um resultado benéfico para ambos os lados. Até mesmo Bill, que é para ser um aliado de Joel, é cobrado de favores para fazer o pedido dele. Até mesmo no nosso mundo, a gratidão é usada para se obter algum tipo de vantagem ou posição. Não podemos esquecer de Tess, que usou sua posição de vivência com Joel e estar próxima à morte para que ele aceitasse continuar a jornada com Ellie. Ações sem a solidariedade sempre são e vão ser a ruína da nossa espécie em qualquer universo, e The Last of Us só comprova isso. O ciclo de vingança e ódio é infinito, pois os humanos continuam com os sentimentos primitivos de posse e querer ficar por cima em qualquer situação. As raras exceções que conseguem superar esses dilemas morais, como Tommy, conseguem criar comunidades prósperas e não destrutivas, como os caçadores. O primeiro jogo, indubitavelmente, é um dos jogos mais importantes já lançados, pois agiu como uma excelente porta para pessoas casuais irem atrás de histórias similares e complexas. Foi uma porta para que as pessoas pudessem ver o que nós sempre víamos. Jogos são uma das mais puras formas de arte.